Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Nos difíceis tempos que estamos vivendo, é mais necessário do que nunca apostarmos nossas fichas no desenvolvimento científico. No entanto, de maneira paradoxal, se mostram cada vez maiores os números de pessoas que questionam os benefícios da ciência para a sociedade. Como chegamos nesse lugar onde a legitimidade científica e as comprovações seculares estão sendo desacreditadas? Na aula de hoje, a professora Tatiana Roque, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar sobre as estratégias conscientes de grandes empresas que acabaram por transformar a verdade inconveniente em uma dúvida conveniente. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, a importância da ciência na sociedade do conhecimento. Durante a pandemia, houve muito debate sobre o papel público da ciência. Muitas polêmicas envolvendo as orientações dos cientistas, por um lado, e, por outro lado, políticos negacionistas que contestavam as afirmações científicas. Então, isso é o que a gente chama de negacionismo, e muitas vezes o negacionismo é encarado de uma maneira um pouco simplista, como se fosse apenas uma iniciativa de pessoas mal intencionadas que têm realmente o objetivo de invalidar os enunciados científicos, de produzir a anticiência, uma iniciativa coordenada de contrariar os enunciados da ciência. Isso realmente acontece, isso existe e eu vou falar disso hoje. Só que isso não basta para a gente entender esse fenômeno. Por isso que a segunda parte dessa aula é sobre a crise de confiança na ciência. Porque uma coisa é a gente analisar lideranças políticas que falam sobre alguma coisa, que tentam passar enunciados anticientíficos. Outra coisa é a gente entender por que as pessoas acreditam, por que as pessoas repassam, por que as pessoas aderem a esses enunciados anticientíficos. E o nosso ponto de partida é que a explicação comum de que as pessoas aderem a esses enunciados porque elas não têm formação suficiente, porque elas têm um problema de déficit cognitivo ou educacional, não é satisfatória. Nós achamos que eu e alguns autores que trabalham sobre isso, acham que há algo mais nesse fenômeno e que é da ordem de uma crise de confiança na ciência. Então, eu vou falar também disso, que a ciência está passando por uma crise de confiança e isso, inclusive, é atestado por algumas pesquisas. Então, começando por essa pesquisa, feita por uma instituição global chamada Wellcome Global Monitor, que foi feita com 140 mil pessoas em 140 países, que tentou entender como o mundo se sente sobre a ciência e sobre a saúde. E o resultado dessa pesquisa é bastante surpreendente e também preocupante, porque em alguns países do mundo se verificou uma crise de confiança na ciência. Então, esse slide que eu estou mostrando aí agora, mostra, eles calcularam, essa instituição calculou um índice de confiança na ciência. E nos países de renda de média para alta, onde está o Brasil, que é ali aquele terceiro gráfico, a gente nota que 54% das pessoas entrevistadas têm uma confiança na ciência que é apenas média. O azul ali significa uma confiança mediana na ciência. E as pessoas que têm uma confiança alta na ciência são em número de 16% apenas. Então, é um número preocupante, ainda que as pessoas que acreditam pouco na ciência sejam apenas 14%, a maioria das pessoas acredita medianamente na ciência. E isso foi o interessante dessa pesquisa, é que ela é uma pesquisa mundial, então ela permite que a gente compare diferentes países. E esse resultado, que é o resultado do Brasil, ele é um resultado comum para toda a América do Sul, onde, esse outro gráfico aí está mostrando, existe
é um percentual bastante grande, 55% dos sul-americanos responderam sim à seguinte pergunta: em geral, você acha que o trabalho dos cientistas beneficia pessoas como você no seu país? Né? Então, sim, 55 pessoas. A gente pode acreditar que é bastante, mas 39% disseram que não, que é um número muito significativo. Né? Então, esses dados dessa pesquisa mostram que a América do Sul, né, tem um grande número de pessoas que têm uma confiança mediana na ciência. E um outro fator interessante dessa pesquisa é que ela permite comparar com outros dados para tentar identificar correlações. Então, algumas correlações são evidentes, né, que são, por exemplo, a exposição à ciência durante o percurso educacional, tem correlação com a baixa confiança na ciência, o nível de desigualdade do país, medido pelo índice de Gini, e o acesso à comunicação, a celulares, à internet, etc. Então, esses são fatores que a gente espera que realmente influenciem na confiança na ciência. Mas tem um outro fator que é surpreendente e preocupante, né, que é algo que merece uma reflexão mais aprofundada, que é o fato de que a confiança na ciência tem relação com a confiança em outras instituições, como governo, militares, judiciário, mas também organizações não governamentais, clínicas, médicas e etc. Né? Então, a gente pode concluir daí, né, que há um número considerável de pessoas que essa pesquisa designou como céticas, né, que são pessoas que não acreditam tanto assim no trabalho da ciência e que também não acreditam nas instituições, ou seja, elas não acham que a ciência as beneficie e beneficie a maioria da sociedade. Então, essa definição é usada para caracterizar esse grupo, né, na pesquisa, que foi identificado como céticos. E é o maior grupo na América Latina, justamente onde o nível de confiança nas instituições também é muito baixa. Então, na América Latina, os céticos, eles são mais ou menos 1/4 dos entrevistados em vários países. Então, essa conclusão, ela permite, eu acho, que a gente investigue um pouco mais, né, a visão sobre a ciência nesses países relacionada a outros fatores, a fatores políticos, a fatores econômicos, etc. Então, um dos fatores que foi correlacionado também pela pesquisa, que é um fator bastante interessante, porque diz respeito diretamente à vida das pessoas, é a seguinte pergunta, cujos resultados são exibidos nesse gráfico. Qual é o impacto da ciência e da tecnologia nos empregos nos próximos 5 anos na sua região? Você acha que vai ser positivo ou negativo? E os resultados que vocês veem nesse gráfico, na verdade, é a diferença entre as duas respostas. E a gente está vendo ali que na América do Sul, o número das pessoas que disseram sim, subtraído do número das pessoas que disseram não, que disseram que o impacto é negativo, é apenas 4%. Ou seja, é bastante baixo. Isso quer dizer que muita gente na América do Sul acha que o impacto da ciência e da tecnologia na oferta de empregos nos próximos 5 anos vai ser negativo. Então, claro que essas correlações afetam a percepção sobre a ciência. Esse gráfico aí mostra essas outras correlações com instituições, o nível de confiança em organizações com fins não lucrativos, por exemplo, que é essa primeira linha. Quem disse que tem muita confiança, 61%, é bastante, e que não tem confiança nenhuma, é 34%. Não é um número desprezível. Se a gente olhar, tem ali uma outra linha que pergunta o seguinte: você confia em trabalhadores de organizações não governamentais no seu país? Aquela penúltima linha ali. E o número de pessoas que disse apenas em algumas, quer dizer, confia medianamente, é 42%. E das pessoas que não confiam muito, é 39%. Apenas 13% disseram que realmente confiam. Então, esses dados são interessantes porque eles identificam realmente
algo que a gente pode designar como uma crise de confiança nas ciências. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar, justamente para a gente poder identificar um ambiente, né, um meio no qual esses negacionismos, essas pós-verdades, essas fake news se disseminam. Né? Elas não se disseminam em um meio muito propício, né? Um meio em que a ciência é vista com uma confiança muito significativa. Né? Então, a partir daí, e agora eu vou falar do segundo aspecto, que é o negacionismo organizado, é nesse meio que esse negacionismo mais organizado se dissemina. Então, agora eu vou falar do negacionismo organizado como iniciativa institucional que foi iniciada no final dos anos 80, início dos anos 90, principalmente relacionado ao negacionismo climático. Nessa época, aumentava significativamente o consenso sobre a necessidade de mudanças profundas na emissão de gases de efeito estufa, já que elas estavam tendo consequências sobre o clima do planeta. Para a gente aqui no Brasil, é só lembrar que foi quando teve a Eco 92, foi justamente no ano de 92. Então, esse consenso se expandia, inclusive nos Estados Unidos, ele ia além das divisões partidárias entre republicanos e democratas. Cada vez mais o Congresso americano se interessava por esse tema, cientistas iam depor no Congresso, e isso deixava cada vez mais evidente que as empresas que são as maiores emissoras de gases, que são quais? São as empresas de petróleo e de combustíveis fósseis, seriam atingidas. Ou seja, elas teriam prejuízos, porque a emissão de gases pelos combustíveis fósseis teria que ser cortada radicalmente. E o que fizeram então essas empresas? Elas construíram iniciativas, think tanks, que são centros de pesquisa, de produção de conhecimento e disseminação do conhecimento, mas nesse caso de um conhecimento interessado, um conhecimento que era operacional, que era conveniente para essas empresas. Então, eles montaram esses think tanks e treinaram pessoas para polemizar com os cientistas. Mas como você vai polemizar com os cientistas se 99% dos cientistas acreditam no aquecimento global gerado pela ação humana? Aí eles tiveram a seguinte ideia, que é uma ideia que teve bastante efetividade. A ideia foi a seguinte: como eu não posso negar uma verdade científica tão partilhada por tantos cientistas, eu vou usar uma outra estratégia. Eu vou semear a dúvida. Por isso que o livro que eu estou mostrando aí para vocês, que pesquisou esse assunto, que tem evidências sobre essas iniciativas, se chama Os Mercadores da Dúvida. Tem um filme também que é disponível, inclusive, que vocês podem assistir. Então, o que fazem os mercadores da dúvida? Eles semeiam a dúvida ali onde existe uma certeza científica. Então, ao invés desses polemistas treinados por esses think tanks dizerem a ciência do clima está errada, não. Eles dizem, não, há controvérsias. A ciência do clima é polêmica. Alguns acreditam, outros não acreditam. O que é mentira. O consenso sobre o aquecimento global produzido pela ação humana é, hoje em dia, de mais de 99%. Mas, ao semear a dúvida, eles utilizam uma prática muito comum na mídia, na grande mídia, que é essa prática de ouvir os dois lados. Então, o que a mídia começou a fazer? Chamava de um lado um cientista, de outro lado um desses polemistas que não era cientista, que não tinha nenhuma base. Mas como a mídia tem essa prática de ouvir os dois lados, acabou dando voz para esses polemistas que conseguiram disseminar realmente alguma dúvida sobre o aquecimento global gerado pela ação humana. E essa prática, ela se disseminou e hoje a gente encontra vários fatores, várias estratégias dessa produção artificial da dúvida que continuam presentes na
disseminação de enunciados anticientíficos. Uma delas é essa, falsa simetria na argumentação científica, né? Ouvir os dois lados, quando de um lado você tem 99 pessoas e de outro lado você tem uma, né? A proporção deveria ser essa. Segundo aspecto é a acusação de complô comunista. Isso já estava presente na época, o que faz com que alguns cientistas de verdade, como acham que o discurso das mudanças climáticas é verde por fora e vermelho por dentro, acabam aderindo a essa causa. E esse é outro elemento que está presente até hoje, a acusação falsa de que algumas verdades científicas, na verdade, elas traduzem um complô comunista. Isso já estava presente lá atrás. A proliferação de think tanks, que são essas instituições que acabam produzindo enunciados pretensamente científicos, que muitas vezes imitam a linguagem científica, por fora das universidades, dos centros de pesquisa, que são as instituições legitimadas de produção de afirmações científicas, que seguem do método científico, né, que isso é uma coisa essencial. E outra é a formação desses especialistas, polemistas, treinados em semear a dúvida. Então, o que aconteceu a partir daí? Essas iniciativas, elas tiveram muito sucesso, porque elas têm um financiamento, né, obviamente, enorme. Hoje em dia existe até um tipo de CPI no Congresso americano mostrando como essas iniciativas foram realmente financiadas por grandes empresas de petróleo, né, dessas conhecidas aí. E o que aconteceu então? Juntou, de certa forma, de um lado, né, houve um encontro um pouco infeliz entre, de um lado, estratégias organizadas negacionistas que produziam essas, especializadas em semear a dúvida, que se encontrou em um ambiente em que a confiança na ciência já estava se erodindo, já estava sendo fragilizada por esses aspectos que eu mostrei na primeira parte e que a pesquisa confirma, né, que é o fato de que as pessoas não veem suficientemente os impactos da ciência nas suas vidas. E isso, claro, que é muito mais forte em países em que a desigualdade é muito grande e em que o número de pessoas que vivem em condições que não são satisfatórias para elas próprias é muito grande. Então, juntou, e isso explica também um pouco porque no Brasil esse problema se tornou tão grave, justamente porque a gente vive em um país em que a quantidade, a desigualdade é imensa e a pobreza, mesmo que tenha diminuído nos últimos anos, ainda é um problema grande. Então, além da gente ter problemas educacionais, etc., mas essas explicações não são suficientes. Isso aqui é importante dessa abordagem que eu estou trazendo aqui. Que existe algo mais, ou seja, em vários momentos históricos, a ciência se afirmou na opinião pública a partir de estratégias que vão além da afirmação de especialistas, que vão além da produção científica que é feita nas universidades e nos centros de pesquisa. Em muitos momentos históricos, a ciência ela também se expandiu pela opinião pública a partir de instituições intermediárias, como no Iluminismo, por exemplo, em que havia um papel muito importante dos salões, dos cafés, do debate público, por exemplo, até dos teatros, das encenações, e ali se fazia o debate científico. No século XIX, a gente pode dar o exemplo, dos observatórios astronômicos, que eram lugares em que havia cientistas que observavam, que previam a passagem dos astros, mas que também eram frequentados por um público amplo. Os museus científicos, os museus de história natural, por exemplo, são lugares em que a ciência ela se afirma diante da opinião pública para além da palavra dos especialistas, para além da palavra do sábio, do cientista, que muitas vezes é visto como alguém um pouco afastado da sociedade. E no século XX, a gente tem um grande exemplo na corrida espacial. Aquele momento em que a ciência e a tecnologia conseguiram mandar o homem à Lua.
E aquilo foi um grande acontecimento, inclusive no contexto da Guerra Fria, fazia parte da disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Primeiro a União Soviética enviou o Sputnik, saiu na frente, aquilo foi um escândalo, né, nos Estados Unidos, que depois correram atrás e mandaram o homem à Lua, né, bem depois, 69, né, a primeira viagem do homem à Lua. Então, todas esses exemplos mostram que as estratégias, né, de conquista, de convencimento, de aproximação entre a ciência e o público, elas vão muito além da simples comunicação de resultados científicos prontos. Né? Então, aqui eu queria uma última parte, né, um pouco sobre saídas também, né, pensar como a gente pode criar estratégias de difusão científica, de divulgação científica, que não se contentem com essa unidirecionalidade, né? Ou seja, existe a ciência produzida na Torre de Marfim, né? A ciência é produzida a partir de linguagens e métodos que são dificilmente compreensíveis para as pessoas, existe a palavra do especialista, né, que tem autoridade no debate público, mas poucas vezes as pessoas se veem como possibilitadas, né, como podendo interferir nos caminhos da ciência, né, interferir na prática científica, ou mesmo compreender melhor os métodos, as incertezas, os protocolos, os vai-e-vens, porque a ciência ela muda com o tempo, ela não tem, né, um enunciado eterno, a verdade científica, ela é realmente mais confiável porque ela parte de métodos que seguem alguns padrões, que seguem alguns protocolos que podem ser compartilhados e reproduzidos por muita gente, né? Não é apenas a palavra da autoridade. Foi feita uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, desenvolvida por um instituto da Fiocruz, junto com a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sobre a percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil em 2019. Né? Isso foi feito há alguns anos. Inclusive, os resultados dessa pesquisa, eles são até bastante favoráveis sobre a imagem dos cientistas. Essa pesquisa, ela é muito interessante porque ela permite que a gente analise os dados a partir da faixa de renda dos entrevistados. Então, eu fiz uma busca lá no site, né, das respostas à seguinte pergunta: a ciência e tecnologia trazem mais malefícios ou benefícios para a humanidade? E essas respostas que estão aí no slide são das pessoas com renda entre 1 a 2 salários mínimos. Então, o que a gente observa é que de 2015 a 2019 houve uma diferença importante. Por um lado, somando quem disse que traz só benefícios com quem disse que traz mais benefícios do que malefícios, o número é bom. Em 2015 dá mais ou menos 66%, e em 2019 também 69%, até maior. Mas tem uma diferença que salta aos olhos, que é o fato de que de 2015 para 2019, quem disse que traz só benefícios diminuiu bastante. Em 2015 era 51% e em 2019 ficou 32%. Ou seja, não é ainda uma desconfiança na ciência, mas é uma certa desestabilização da confiança, digamos assim. E esse fenômeno persiste nas outras faixas de renda. De 2 a 5 salários mínimos também houve essa queda de quem disse que só tem benefícios. Depois, de 5 a 10 salários mínimos, também caiu de 58% para 27%. E, finalmente, acima de 10 salários mínimos. Não é uma questão de ignorância ou de as pessoas mais pobres, não só. Acima de 10 salários mínimos, quem disse que a ciência traz só benefícios, caiu de 2015 para 2019, aí em mais de 30%. Né? E outras perguntas também são interessantes, por exemplo, o desenvolvimento científico e tecnológico levará a uma diminuição das desigualdades sociais no país? E aí eu coloquei os dados de todas as rendas, né? E é interessante que as pessoas que dizem que concorda em parte ou concorda totalmente, é um número significativo, é ali o roxo e o azul. É um número significativo somado. São pessoas que estão concordando que o desenvolvimento científico-tecnológico levará a uma diminuição das desigualdades sociais no país.
Esse número é significativo, mas o número das pessoas que discordam em parte ou discordam totalmente não é desprezível. Esse primeiro gráfico mostra aqueles que concordaram totalmente com a seguinte afirmação: é necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos decorrentes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. 55,6% das pessoas disseram que concordam totalmente com essa afirmação. Depois tem uma outra: a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Quem disse concordo totalmente foi 52,8%, ou seja, mais da metade da população diz que a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Isso aí está mostrando o quê? Que a população quer ser mais ouvida, quer participar mais, quer poder influenciar nas escolhas de prioridades, da qual, muitas vezes, ela se sente alijada, ela se sente afastada. Então, isso também pode estar contribuindo para essa crise de confiança e é algo que a gente deve pensar, justamente porque muitas vezes as nossas estratégias de divulgação científica, elas partem do princípio de que é importante comunicar melhor a ciência. Seria uma questão de tornar a linguagem da ciência mais acessível, não falar termos tão difíceis, utilizar o jornalismo científico mais e melhor. Tudo isso é importante, sim, é muito importante, mas não é suficiente. A gente vai ter que parar para pensar também como a gente pode fazer com que a ciência ela possa se abrir também em seus métodos, também em suas escolhas, também no estabelecimento de prioridades. E aqui a gente tem uma questão que diz respeito à democracia. Afinal, a crise de confiança da ciência, como nós mostramos no início, ela se relaciona com a crise da democracia, com a crise das instituições e com a crise dos intermediários, dos mediadores, desses especialistas que fazem a ponte entre o grande público e esse saber científico especializado. Então, se as pessoas estão dizendo que a palavra da autoridade desses intermediários não é mais suficiente para conquistar a sua confiança, a gente precisa parar para pensar que talvez a democratização não só do conhecimento científico, mas também da participação nas decisões sobre a ciência, seja um fator positivo para resolver a questão da crise de confiança na ciência e na democracia. É preciso fortalecer a credibilidade na ciência. Precisamos valorizar a criatividade, a curiosidade e a visão crítica. Até a próxima aula!